Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de que maneira a política impacta o índice Bovespa. Antes de começar esse vídeo, eu queria chamar você para conferir nosso curso Gestão Financeira Gerencie Seu Dinheiro para que você aprenda a lidar melhor com as suas finanças. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá conferir, mas antes disso, termine de ver nosso vídeo. Antes da gente começar falando sobre de que maneira a política afeta o nosso índice brasileiro, que é o Ibovespa, vamos explicar para vocês o que é o Ibovespa. Bom, basicamente é o nosso indicador mais importante que representa o desempenho médio das cotações das ações mais negociadas nos últimos meses. Então esse índice você já pode concluir que se são pelas mais negociadas, ele vai se alterando, ao longo do tempo, quais ações vão compor ali o índice. Vale lembrar também que cada uma das ações das empresas que estão compondo o índice tem uma representatividade diferente, de acordo com o valor da empresa ali, que vai ser correspondente, claro, a de que maneira a variação das ações dessa determinada empresa vão impactar o índice. Vale lembrar também que em outros países a gente tem outros índices que representam de que maneira cada uma das bolsas nacionais de cada um dos países estão atuando. A gente tem o S&P também, a gente tem diversos outros indicadores que nos mostram também, a gente como brasileiros, investidores, de que maneira o mercado externo está respondendo a variações econômicas, políticas, enfim. Bom, definido o que é o Ibovespa, agora a gente vai falar exatamente de que maneira a política e por que ela influencia tanto no nosso índice brasileiro, que é o Ibovespa. Bom, basicamente a gente pode pensar em alguns pontos, como por exemplo, aqui no Brasil a gente tem bastante empresas estatais listadas na Bolsa, certo? Isso faz com que, diretamente, o que o Estado movimenta entre si, seja de um cargo, seja de alguma eleição, alguma coisa nesse sentido, algum atrito político, afeta diretamente as ações dessas empresas, por exemplo. Como a gente pode pensar aí em algumas empresas que não são privadas, que são públicas, a gente pode pensar aí como Petro 4, que é ações da Petrobras, Petro 3 também, claro, Eletrobras e diversos setores, a gente consegue listar uma grande quantidade de ações que são de empresas estatais e que sofrem volatilidade muito grande, causada principalmente por uma instabilidade política. Porque isso com certeza afeta diretamente a atuação dela, ou pelo menos tem uma chance maior de afetar diretamente as ações, a operação em si dessas empresas do que empresas privadas, que independem, em muitos casos, de alguma decisão ali do governo para com ela, certo? Mas pense assim, você como investidor, você pode pensar também de uma maneira um pouco mais clara, inclusive, que se aplica também no caso das empresas estatais. Por exemplo, você é um investidor brasileiro que quer fazer seus investimentos e você tem a opção, você tem a escolha de investir em determinadas empresas ou inclusive países, empresas estrangeiras inclusive, e se esse país, onde essa empresa está localizado, tem uma estabilidade política, ou seja, você tem um controle tanto político quanto econômico do país, com certeza você não vai ter grandes variações, ou pelo menos não é o esperado, não é previsto que essas empresas sofram grandes variações, tanto de valor quanto de operação em si. Se o governo, porventura, declarar algum decreto, alguma coisa nesse sentido, que mude a operação de alguma determinada empresa, isso com certeza vai afetar o valor das ações dela, claro, para cima ou para baixo, mas de qualquer maneira, você tem que ter ciência que a gente está falando de risco, O risco é a volatilidade dela. De que maneira, qual a chance, qual o risco envolvido na operação para você ter grandes variações dentro daquela determinada cotação da ação dentro de algum determinado mercado, certo? Então, a gente pode, resumidamente, pensar assim, você é um investidor, você pode escolher em quais empresas, de quais países você vai investir. Você vai, com certeza, optar por países que têm alguma segurança maior, ou pelo menos declarada maior, para que você tenha segurança também nos seus investimentos. Se a gente está falando aqui de mercado acionário, por exemplo, é um mercado que a gente sabe que o risco é alto. A gente está tratando de renda variável. Assim, é claro que a gente vai optar dentro do mercado variável, dentro do risco já envolvido na operação, mitigar esse risco. A gente quer, de alguma maneira, diferir ali como a gente pode
mitigar nossas perdas, nossos riscos e, claro, a gente vai estar limitando talvez um pouco o nosso ganho, né, nosso possível ganho, porque da mesma maneira que o risco de você investir em um país que tenha instabilidade política, como aqui no Brasil acontece, a sua chance de ganhos também é maior, né? Porque dependendo aí do que o governo definir, você pode também ter algo que favoreça tanto empresas privadas como empresas públicas. Então, são fatores, né, que você tem que levar em consideração de que maneira vão e podem impactar as suas ações que você tem na sua carteira. Vale lembrar também que se os investidores externos, mundialmente falando, estão com receio de investir no Brasil porque nós temos instabilidade política, com certeza nós teremos também instabilidade no dólar, certo? Então, muito provavelmente, os investidores tenderão a direcionar seus investimentos para outros países que não o Brasil, justamente por essa questão de segurança. Isso vai fazer, claro, com que o valor do dólar para a gente se encareça. Então, o dólar se encarecendo também vai afetar diretamente, né, as empresas que têm operação com o exterior. Né? Tanto se ela importa quanto se ela exporta, isso vai afetar diretamente a operação dela. Então, é dessa maneira, né, que a instabilidade política no Brasil afeta diretamente nossas empresas. Agora a gente vai citar alguns exemplos em que foi notório, né, foi completamente visível, tanto em termos percentuais quanto gráficos, que a gente vai ver de que maneira algumas notícias históricas, umas mais recentes, outras nem tanto, que impactaram diretamente o Ibovespa. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar de exemplos de como a política afeta o Ibovespa vai ser tratando sobre o caso, talvez um dos mais famosos dos últimos tempos, foi o Joesley Day. Se você não sabe o que é, a gente vai explicar um pouquinho também. Basicamente, consiste, o Joesley era o ex-chefe, né, o ex-dono ali da JBS, que é uma empresa de frigoríficos, uma bem famosa inclusive, e que ele basicamente, né, ele gravou um áudio, ele estava participando ali de um ato de delação premiada para reduzir a sua pena, né, de corrupção e uma série de coisas nesse sentido, de lavagem de dinheiro inclusive, e assim, né, numa ação junto com a Polícia Federal, ele gravou um áudio em que consistia basicamente em falas acusando o atual, então, presidente Temer de que ele teria, né, comprado o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que na época estava preso. Então, isso com certeza abalaria, né, de que maneira o ex-presidente Temer continuaria seu mandato, se é que continuaria. Então, a gente já vinha aí de casos em que o Temer assumiu o posto da Dilma, né, e depois tivemos ainda esse grande momento aí. Bom, isso com certeza, né, é um fato completamente político, e isso resultou em nada mais nada menos que 12% de queda em menos de uma hora da Bolsa Brasileira. Vale lembrar que quando a Bolsa cai mais de 10%, a gente tem o que a gente chama de Circuit Breaker, que é basicamente quando a Bolsa, né, eles decidem travar, parar tudo e ficar em torno do primeiro circuit breaker que pode acontecer dentro de um dia. Quando acontece, a bolsa para, né, de negociar as ações por em torno de 30 minutos, para que os investidores tenham um pouco mais de calma na hora de operar, para que eles tenham maior controle também sobre de que maneira atuar, com suas ações, enfim. Mas isso com certeza foi uma das maiores quedas dos últimos tempos. Quedas assim a gente só tinha visto na crise de 2008. Então, com certeza, é um fato extremamente relevante e com cunho completamente político. A próxima notícia que a gente vai falar, basicamente faz frente com o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, né, agora no dia 24 de abril de 2020, um pouco mais recente, e já tinha sido no momento em que o Brasil estava em quarentena, então o âmbito político já estava muito aflorado, né, muita instabilidade, ninguém sabia muito como fazer as coisas, e tivemos a demissão, né, o pedido de demissão aí do próprio ministro, que pediu para sair, e isso gerou uma queda de mais de 9% na bolsa. Não gerou, claro, um circuit breaker novo, mas afetou consideravelmente. Isso foi numa sexta-feira, então em questão de horas também tivemos uma queda significativa, também sustentada por uma grande estabilidade política que se iniciava ali. A terceira e última notícia que a gente vai comentar então vai ser sobre a eleição do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu em 2018. Bom, como vocês sabem, a eleição acontece sempre no domingo, né, a divulgação dos resultados também, e já havia um otimismo muito grande por trás disso. Então, já no mês de outubro, que foi quando aconteceu, a gente já acumulava aí em torno de 6% de alta no Ibovespa, e na manhã do dia seguinte, né, na segunda-feira, a gente teve alta de mais de 3%.
Claro, isso depois recuou um pouco, porque muita gente já estava muito otimista com o mercado, já tinha montado posições justamente para vender, né, depois que se fosse confirmado, né, essa eleição aí do nosso atual presidente. Então a gente deu 2 exemplos aí que calharam, né, de queda, justamente pela instabilidade política, mas havia um otimismo muito grande para a eleição do atual presidente, justamente por ele estar falando, né, que traria o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que realmente foi o que aconteceu, e isso com certeza tranquilizou e incentivou muitos investidores a tratarem a eleição do presidente com muita cautela, mas muito otimismo. Então isso reduziu muito o dólar também, enquanto aconteceu, justamente, né, pela política supostamente controlada, mas também por uma economia que seria melhor direcionada a partir de então. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Lembra de deixar seu like, de se inscrever no canal também e até domingo.